tudo bom? Sou Ricardo. Você conhece a farinha de uva? Benefícios da farinha de uva. Como fazer? Como usar? A uva é um dos últimos alimentos a serem transformados em farinha. Para quem não tem hábito de consumir a fruta ou acredita que a uva engorda, a farinha pode ser uma boa alternativa para encaixar no cardápio, uma vez que é prática e carrega consigo todos os benefícios da uva. Vamos conhecer então quais são estes benefícios da farinha de uva para a saúde. Para que serve a farinha de uva? A farinha de uva pode auxiliar na perda de peso, contribuir para a saúde do coração, e ainda ser utilizada para combater radicais livres, já que contém um alto teor de antioxidantes. Assim, a farinha de uva previne o envelhecimento precoce e doenças a ele associadas. Propriedades da farinha de uva. Os carboidratos são o principal destaque da farinha de uva, sendo responsáveis pela composição de 54% do alimento. Ou seja, para cada 100 gramas da farinha, obtemos 54 gramas do nutriente, ou o equivalente a 3,24 gramas por colher de sobremesa. 6 gramas. A mesma colher fornece ainda 12,9 calorias, 0 gramas de gordura e 0,2 gramas de proteínas. Principais nutrientes da farinha de uva. Por porção de 100 gramas, calorias, 214 kcal. Proteínas, 3,33 gramas. Gorduras, 0 gramas. Fibras, 3,4 gramas. Cálcio, ferro, magnésio. E além dos nutrientes acima, há uma observação importante para quem está de olho na balança: a farinha de uva não contém glúten, a famosa proteína presente no trigo que muitos têm evitado pois pode causar inflamações e inchaço. Benefícios da farinha de uva. Dentre as populares farinhas de frutas, maracujá, laranja, banana verde, a de uva é considerada uma das mais benéficas à saúde, pois mantém uma série de antioxidantes presentes na fruta fresca, como os flavonoides, entre eles o resveratrol. Conheça alguns dos principais benefícios da farinha de uva. 1. É fonte de antioxidantes. Que a uva é riquíssima em antioxidantes todo mundo já ouviu falar, não estão até recomendando o consumo do vinho devido a eles. Mas agora você também já sabe que pode obter os mesmos nutrientes a partir da farinha da fruta. Os antioxidantes são fundamentais para combater os radicais livres gerados a partir do envelhecimento, má alimentação, estresse, tabagismo, poluição, agrotóxicos e atividade física rigorosa. Quando em excesso, esses radicais podem causar danos às estruturas celulares e levar não somente ao envelhecimento como também causar uma série de doenças, como problemas cardiovasculares, câncer e doenças degenerativas, Parkinson e Alzheimer. Assim como a fruta in natura, a farinha de uva é fonte de resveratrol, catequinas, ácido gálico, proantocianidinas, quercetina e uma série de outros antioxidantes, que tornam o alimento um potente aliado no combate aos radicais livres. 2. Pode auxiliar no controle de peso. Em um estudo publicado no jornal of Agricultural and Biochemistry, pesquisadores demonstraram que, mesmo na presença de uma dieta rica em gordura, um dos benefícios da farinha de uva é auxiliar na diminuição da gordura abdominal, além de controlar os níveis de colesterol e também reduzir o peso. Segundo os cientistas, no entanto, não é qualquer uva que produz esses benefícios. Em outra pesquisa realizada na Universidade da Califórnia, eles puderam notar que esse efeito era característico das uvas do tipo Chardonnay. O uso de farinha produzida a partir de uvas do tipo Cabernet Sauvignon não produziram nenhum dos efeitos descritos acima. A farinha de uva também pode auxiliar no emagrecimento ao promover a saciedade e retardar a fome. E outro benefício da farinha de uva é o seu baixo valor calórico quando comparado às demais farinhas, como a de trigo. Por exemplo, enquanto 100 gramas de farinha de uva contém 214 calorias, a mesma porção de farinha de trigo possui 60% a mais de calorias, são 345 kcal na farinha branca. A dica, portanto, é substituir parte da farinha branca por farinha integral e pela farinha de uva, duas opções muito mais nutritivas e saudáveis.
3. É um excelente alimento para quem pratica atividade física. Não bastasse todos os benefícios da farinha de uva, ainda mais esse. Ela pode ser utilizada regularmente por quem está preocupado com a saúde e a boa forma. Além dos inúmeros nutrientes, a farinha de uva fornece uma ótima quantidade de carboidratos, que podem ser utilizados como fonte de energia no pré-treino ou como um excelente ingrediente para um shake reparador pós-treino. E se você precisa de outro motivo para encaixar a farinha de uva no seu cardápio, a atividade física rigorosa produz uma série de radicais livres, que contribuem para o envelhecimento e morte celular precoce. Isso não significa que você deva deixar de se exercitar, muito pelo contrário. O que você deve fazer é fazer sua atividade e ao mesmo tempo incluir em sua dieta alimentos que anulem o efeito dos radicais livres. E quais são eles? Legumes, frutas, verduras e também a farinha de uva, que como já vimos possui uma altíssima capacidade antioxidante. 4. Previne o câncer. A grande quantidade de antioxidantes da farinha de uva também a torna um excelente alimento tanto para a prevenção quanto para o combate aos diversos tipos de câncer. Entre eles merece destaque o resveratrol, que pode evitar o surgimento do câncer de pele, próstata, mama e intestino. 5. Controla a glicemia e previne o diabetes. Embora a uva seja uma fruta normalmente ausente do cardápio de quem está preocupado com as taxas de glicose no sangue, a farinha de uva possui baixa concentração de frutose e pode até mesmo combater a diabetes. Isso porque a farinha de uva possui absorção lenta, o que promove uma liberação gradual de açúcar na corrente sanguínea e evita um pico de insulina. Como no entanto ainda contém carboidratos, recomenda-se consumir no máximo 1 ou 2 colheres ao dia para obter os benefícios da farinha de uva. 6. Melhora os níveis de colesterol. Diversos estudos têm demonstrado o potencial da uva para reduzir a oxidação de LDL e, se necessário, aumentar os níveis de HDL. Os diversos flavonoides da farinha de uva assim reduzem os níveis de colesterol total, resultando em uma melhor saúde cardiovascular e reduzindo o risco de problemas do coração. 7. Protege o coração. O resveratrol e os demais antioxidantes da farinha de uva contribuem não somente para combater os radicais livres, que podem se formar em excesso nas artérias, onde a concentração de oxigênio é alta, como também para combater as inflamações e reduzir os níveis de colesterol ruim, LDL. Somados, esses são alguns dos principais fatores associados às doenças cardíacas. Por este motivo, o consumo regular de farinha de uva pode evitar o entupimento das artérias, melhorar a circulação, evitar inflamações e até mesmo melhorar o controle da pressão arterial. 8. Mantém a saúde da pele. Além dos já citados agentes oxidantes, a exposição prolongada ao sol e a perda natural de colágeno decorrente da idade contribuem para um aspecto geral de envelhecimento, que, se não pode ser totalmente evitado, pode ao menos ser atenuado. Ao combater os radicais livres, a farinha de uva evita danos às estruturas das células, colaborando assim para manter a saúde e o bom funcionamento da pele. 9. Previne varizes. A farinha de uva pode evitar o surgimento de varizes porque ativa a circulação, diminui as inflamações e previne o envelhecimento precoce das células do sistema circulatório. 10. Fortalece a visão, ainda que menos conhecido. Esse é um dos mais importantes benefícios da farinha de uva, uma vez que a fruta pode prevenir a degeneração macular. Essa propriedade da farinha de uva se dá pelo fato da fruta diminuir os níveis de proteínas inflamatórias na retina. Além disso, a farinha de uva, através da atuação dos compostos fitoquímicos, pode aumentar a concentração de proteínas protetoras no local, promovendo uma significativa proteção à visão. Como fazer farinha de uva? A farinha de uva comercial costuma ser obtida a partir da produção do vinho, uma vez que após o processo de vinificação são enormes os resíduos de sementes e casca, que, aliás, é exatamente onde se encontram os principais nutrientes da uva. Já a farinha de uva caseira pode ser obtida através da secagem da fruta inteira por um determinado período em forno aquecido. Veja abaixo como fazer você mesmo sua farinha de uva caseira. Em uma travessa refratária coloque as uvas lavadas e secas, soltas,
e leve para assar em forno brando por aproximadamente 30 minutos, ou até que esteja seca. Mas tome cuidado para não deixar torrar. Evite utilizar forno quente, pois temperaturas acima de 180 graus Celsius podem afetar as propriedades nutricionais da farinha de uva e causar a perda de alguns antioxidantes. Em seguida, triture a mistura no liquidificador e guarde em um recipiente de vidro tampado. Como ainda pode haver umidade na farinha, o ideal é que você utilize o produto em um período máximo de 2 semanas. Se preferir, guarde a farinha na geladeira, pois assim poderá prolongar a validade da mesma. Como usar farinha de uva? A farinha de uva pode ser utilizada para substituir parte da farinha de trigo em receitas de pão, bolo, tapioca, panqueque e biscoitos. Outras sugestões de consumo da farinha de uva são adicioná-la ao chá pré-treino, ao suco desintoxicante ou até mesmo para engrossar o mingau e o caldo da sopa. Para quem pretende somente acrescentar a farinha à dieta sem utilizá-la em receitas, uma colher ao dia misturada a um copo de água já é mais do que suficiente para obter os benefícios da farinha de uvas sem exagerar nas calorias. Utilizada dessa maneira, a farinha fornece todos os benefícios do suco de uva. Muito obrigado por ouvir nossa matéria. Voltaremos logo mais.